Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Fabiola Serra e hoje nosso bate-papo será com a turma da Estética Oral. Vamos conversar com nossos especialistas que já serão apresentados sobre as inúmeras soluções que podemos fazer para transformar e embelezar seu sorriso, dando potência à sua maior expressão de felicidade, que é o fato de você sorrir. Afinal, estética oral não muda apenas a sua aparência, a aparência do seu sorriso, mas principalmente resgata sua autoestima e autoconfiança, impactando diretamente como você se vê e como o mundo te percebe. Então, se você está buscando ter um sorriso bonito, alinhado, funcional e saudável, este episódio é para você. Fica aqui com a gente. Hoje vamos juntos descobrir como um sorriso bonito pode ser um divisor de águas na sua vida. Para compor a nossa mesa e iniciar esse bate-papo, a gente trouxe aqui os nossos especialistas da Clínica Fabiola Serra, Dr. Renato Chaves, o mestre das lentes de contato, das facetas de resina. Tudo bom, Renato? Tudo ótimo, doutor. Que bom ter você aqui com a gente, tá? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Temos também o Dr. Yuri Bezerra, especialista em implante, especialista em ortodontia na clínica. Tudo bom, doutor Yuri? Tudo bem. Muito obrigada pelo aceite do nosso convite. Eu que agradeço. Temos aqui também a doutora Isabela Marques, especialista e doutora em prótese dental. Muito obrigada pela sua presença, Eu que agradeço. Doutora. Obrigada pelo convite. Então, vamos começar perguntando, doutor Renato, me diga qual é a maior demanda que você observa no consultório odontológico, na parte de estética oral? O que os pacientes mais... qual é o motivo, qual é a motivação dos pacientes lhe procurarem no consultório odontológico? O que você pode mapear para a gente? Hoje em dia, doutora, com essa grande demanda da mídia social, né, quanto mais a gente consegue estar presente, cada um dando vez e voz para cada um, a estética está puxando muito. Então, a galera chega na vontade de melhorar o seu visual e o ponto principal é a estética, é o benefício de um sorriso claro, é de ser bem visto, ser bem acolhido, né? E eles querem mudar. Independente do que seja, ainda da vista leiga, ele já quer fazer o boom da transformação estética. Dentro desses procedimentos estéticos, existe algum, assim, que você diga, esse é o que starta a demanda por serviços estéticos dentro de um consultório odontológico? Faceta, contorno gengival, clareamento, a forma do dente? Tem algum, assim, que notadamente os pacientes mais procuram? Hoje, a grande busca e pela facilidade, tanto da execução em partes, quanto pelo mercado em si, a resina composta que vem junto com as facetas, que é feita de resina composta, é quem está trazendo a demanda maior. Antes, lá atrás, o mercado vinha muito com a estética oral junto do clareamento e pouco se falava de resinas, de facetas em resina composta, de lentes de porcelana, mas hoje, pela acessibilidade e facilidade de execução, que está tendo um boom no mercado, primeiramente, as resinas compostas, as facetas em resina, segundo, as lentes de contato em porcelana. Até pela questão também da chegada do avanço tecnológico e também dos materiais utilizados, né, doutor? Isso. Em relação às facetas, né? Isso. As resinas, eu imagino que são materiais que emanciparam muito em relação ao que a gente tinha há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Com certeza. Hoje o mercado de resina, que inclusive eu estava conversando com representante da indústria no Brasil, de uma de grandes marcas, que ele falou, aqui no Brasil, aonde no mundo é onde mais se fala em estética. Então, no Brasil, a indústria está visando, mesmo sendo algo mundial, visando para cá materiais estéticos mais avançados, porque aqui a busca pela estética é muito maior. O mercado tem essa demanda e está com esse boom da estética muito grande. Então, essa busca da resina, da estética, ela se desenvolveu no Brasil de uma forma gigantesca. Doutor Renato, e aí, assim, me diz uma coisa, me fala um pouco a respeito do clareamento dental.
Clareamento dental basicamente é a busca pela mudança da cor dos dentes, que a gente não consegue fazer uma transformação em anatomia e em formato, a gente muda, melhora a cor dos dentes. Na imagem a gente consegue observar que a gente está colocando um dos materiais que é ou peróxido de hidrogênio ou de carbamida, junto com essa partezinha verde que é a barreira gengival, para proteger a gengiva. Para proteger a gengiva. Quem não conhece, aqui o peróxido, ele é um ácido. Então ele não pode ter contato com o tecido mole. Porque por conta desse ácido, entrando em contato com a gengiva, oxida. Ele oxida e queima, né? Ocorre uma queima desse tecido. E aí, em contato com o dente, ele ocorre que vai, mediante o acompanhamento profissional, no tempo correto, o clareamento é mudando, né? Fazendo com que a estética desse sorriso dê uma melhorada. Essa técnica de clareamento, ela pode ser feita em casa ou tem um gel específico para ser usado em casa, uma concentração, ou ela só pode ser feita em consultório? Essa em específica, feita dentro do consultório. E tem o próprio gel que a gente usa no consultório, ele em outra concentração para ser indicado para fazer em casa. Aí já tem uma diferença muito grande, né, de material. Então, a diferença entre o tratamento caseiro e o de consultório é a concentração do gel. É isso? Basicamente a concentração do gel. Por conta da questão do ácido em contato com a gengiva. Há algum prejuízo para o dente? O fato do paciente fazer clareamento dental, ele vai ficar com os dentes mais fracos? Não há isso. Isso é um grande mito. Mas ele precisa ter um acompanhamento com um bom profissional que vai indicar qual clareamento vai ser executado. Não é uma técnica comum para todos em igual. Entendi. Ela é personalizada, ela é individualizada. Ela tem que ser personalizada, por conta que o tratamento de clareamento odontológico, ele, se não feito da forma correta, ele vai fazer com que o paciente tenha problemas. Tenham lesões, não é só questão do ácido em contato com a gengiva, mas em hipersensibilidade, problemas de hipersensibilidade, que eu acredito que é uma causa muito mais dolorosa para o paciente. Tá, então assim, o que você está me dizendo é, mesmo o paciente fazendo clareamento em casa, esse clareamento ele é supervisionado, é isso? Tem que ter o acompanhamento correto para cada caso. A cada quanto tempo o paciente deve voltar ao consultório para fazer controle? Indicado, se o paciente tem uma boa saúde oral, faz uma boa higiene, tem uma vida já estabilizada, de uma boa... Do ponto de vista de hábitos, né? Isso, de um bom hábito de cuidado com a sua saúde bucal, uma vez ao ano é suficiente para ele repetir o procedimento. Mas sim, enquanto ele estiver fazendo clareamento, ele é supervisionado, ele tem que voltar de tempos em tempos para fazer esse controle? Isso. Ou ele leva o material para casa? Não, tem para a gente poder buscar chegar ao resultado. A gente tem que identificar se a gente já chegou aonde buscamos ou não, se a gente vai prolongar esse tratamento ou não, a depender da demanda. Qual o tempo mínimo que o paciente deve utilizar a moldeira? Ali em torno de 10 a 15 dias a gente busca estar ali fazendo um acompanhamento. Já é o mínimo que você pede para ele voltar e ver se teve resultado. Se a gente já chegou a um bom resultado. Por quê? Porque o tratamento caseiro, né, que o paciente vai fazer em casa, isso demanda de uma disciplina do paciente, por ser em uma concentração menor, o tempo de resultado é mais longo para se chegar ao resultado final. Então, é diferente do de consultório, que o de consultório, em uma sessão, a gente já consegue ter um resultado mais avançado, mais rápido do que o caseiro. Que aí o caseiro, a gente precisa, conforme eu disse, a disciplina do paciente para ele chegar ao resultado, né, aonde a gente está buscando chegar. Que bom, muito importante, muito valiosa essa informação, né, de que o paciente realmente tenha um cuidado e atenção de estar seguindo os protocolos que são estabelecidos por quem está coordenando aquele atendimento, né, supervisionando aquele atendimento. Muito bom.
E Yuri, e aí me diz uma outra coisa, uma outra área muito recorrente também dentro das demandas por procedimentos estéticos dentro da odontologia é a ortodontia, da qual você é especialista no assunto. E aí me diz quais são as soluções que atualmente a ortodontia está lançando mão para minimizar aí esses problemas que os pacientes vêm enfrentando de apinhamento, de ausência de dente, excesso de espaço. A ortodontia ela veio para fazer mais uma parte de funcionalidade. Eu sempre converso muito com meus pacientes, né? O requisito principal da ortodontia é entrar com a função e deixar a mordida do paciente funcional e, lógico, por consequência, também melhorar a estética do mesmo. A gente tratando o paciente, colocando o paciente para se alimentar corretamente, alinhando os dentes, dando todas as guias e encaixes que ele precisa ter, muito provavelmente só isso já vai resultar numa grande, melhor estética do caso do paciente. As soluções que a gente tem hoje são basicamente aparelhos fixos, né? Aqueles aparelhinhos que a gente mais conhece com aquelas pecinhas, né, coladas nos dentes. E também temos a questão dos alinhadores, né? São as plaquinhas que você utiliza, elas são serializadas, né? Você vai utilizando um tratamento, vamos dizer, você vai utilizar 10 placas, você vai trocando as placas periodicamente e o seu sorriso vai alinhando como se cada placa dessa funcionasse como uma ativação do aparelho ortodôntico. E Yuri, hoje em dia a gente tem os aparelhos que também são colados, né? E que também podem ser estéticos, né? Sim, porque a sim. gente tem aquele bracket metálico, que Justamente. É o clássico, que todo mundo conhece. É a grande mas a gente maioria tem a dos pacientes. possibilidade de fazer também o aparelho estético, né? Justamente. Que é um aparelho de safira, não é isso? Perfeito. É Tá. um aparelho... Me conta como é a colagem, é a mesma, idêntico, como a mecânica idêntico. é a mesma. Tratamento muito semelhante. O que difere são, alguns casos não são indicados usar o bracket de safira, o nome comercial que a gente utiliza, né? O bracket de safira é um bracket estético, porque ele é mais frágil a um movimento que a gente chama que é um torque, né? Uma torção dentária. O paciente, às vezes, a gente tem que melhorar a posição de alguns dentes, a gente utiliza desse tipo de movimento. Com esses movimentos em uma magnitude exacerbada, não é tão indicado utilizar, porque o bracket não vai aguentar aquela torção. Justamente, o bracket acaba fraturando, né? Mas nesses pacientes que precisam, a gente convencionalmente chama, né? O paciente precisa de muito torque. Esses pacientes a gente não indica utilizar o aparelho de safira. Mas é basicamente essa a diferença. A diferença entre eles dois é basicamente estética. O tratamento roda da mesma forma, o paciente se adapta do mesmo jeito, a colagem dos brackets é a mesma forma. O que vai mudar realmente é o impacto estético dele. Que é aquele aparelhinho metálico, né? Na hora que você sorri, de longe você já vê, né? O aparelho de safira ele é bem delicado, mais discreto, né? Bem mais discreto, né? Bem mais discreto. E assim, tem alguma limitação em relação, por exemplo, ao uso do aparelho fixo, seja ele metálico ou estético, Tem, em sim. relação à idade? Não, a idade não. Não? A idade não. O paciente Tanto estando com adolescente como adulto pode usar o Independente. aparelho Independente. estético? Independente. Eu tenho um paciente de que ele tem 74 anos. Coloca o aparelho, usa o aparelho fixo, normalmente sem problema nenhum. Não teve... Só um não teve... Yuri. E aí, apareceu, né? Porque tu passou na frente da câmera. O Yuri tá vendo pra cá. Não, mas ele bota o áudio, ele corta pra ti. Ele corta pra ti. É outra coisa que eu ia te dizer. Pra não ficar parecendo uma entrevista, a gente conversa. Sim, eu vou já trocar algumas figurinhas Entendeu? com vocês. Não te empata, não. Se eu estiver falando alguma coisa, tu pode meter. Não, eu ia falar era na fala dele, mas aí eu Do fiquei... clareamento, Pode- né? pode falar mas também. Mas pode falar. A gente Pode pode falar até também. fazer uma intervenção para você, pra gente poder editar dessa forma. tá? Porque acho que fica até mais Torna mais conversa. Eu vou mais repetir a podcast. pergunta, então, pra gente poder ficar mais parecido. Porque na outra vez foi assim, né? Ficou parecendo Como a uma- gente tinha mais bate-papo, entendeu? Para não ficar muito... Fica mais uma entrevista do que um podcast, né? Isso. Vamos lá. Eu vou Tá bom. perguntar novamente em relação à questão da idade. Sim, senhor. Yuri, e aí tem alguma limitação a respeito da idade quando você usa um aparelho tanto metálico como o estético em relação à ortodontia fixa, né? Uhum. Eu estou falando de ortodontia fixa. Existe alguma limitação? Aí, tem alguma idade mais adequada ou não? Você tem Não. pacientes tanto idosos como crianças? Tem. A faixa etária dos meus pacientes é a mais variada possível, né? Tem um paciente de até 76 anos de idade, utilizando aparelho fixo e sem preconceito nenhum. Assim, o que tem que ser primordial no início do tratamento não é a idade, é a saúde do paciente.
Aquele paciente que tem uma saúde dental debilitada, problemas como gengivite, periodontite, que é dentes amolecidos, algo do tipo, primeiro a gente precisa resgatar a saúde do paciente para depois ele iniciar a terapia ortodôntica. Porque senão, ao invés de eu querer fazer um bem para o meu paciente, infelizmente vou causar um mal para ele. Porque o aparelho fixo, ele aumenta a retenção de placa. Então, se aquele paciente sem o aparelho já tem uma certa dificuldade de higienizar, eu colocando um aparelho nele, vai piorar muito a higienização do paciente e no final eu vou acabar, no lugar de trazer uma terapia que vai trazer a saúde para ele, eu vou agravar o problema dele, o problema que ele já tem. O problema que ele já tem. E assim, então, nesse caso, Yuri, assim, fica um alerta para os pais que é muito comum no adolescente, né? Colocar aparelho ortodôntico. Quando eu falo adolescência, vem da pré-adolescência, aquele rapazinho, aquela mocinha de 11, 12 anos, que é para quem é pai e mãe, sabe, assim, a fase rebelde de escovação, né? Bastante. E aí, assim, realmente é um fator complicador. Bastante, a gente condiciona bastante. Já aconteceu de você adiar, postergar o tratamento por conta desse tipo de... Já sim. Porque assim, a gente iniciou a terapia ortodôntica do paciente, o que a gente sempre previne os pacientes é o que acontece. Eles pensam que o fato de não escovar, ou não escovar bem, não limpar o aparelho, só vai ter repercussão de saúde periodontal, mas não. Piora também a adesão das pecinhas ao dente. Então, aquele paciente que sempre fica soltando peça, geralmente ele também tem uma má higiene associada. Então, assim, tanto atrasa o tratamento, quanto piora o problema dele. Já tive pacientes pré-adolescentes e adultos também. Nós vamos encerrar o tratamento, vou remover seu aparelho, fazer sua limpeza e tudo direitinho. Não faz mais sentido continuar? Não faz sentido continuar, porque eu estou agravando um problema que eu confio em você, que você vai resolver, lhe oriento, dou as orientações de saúde bucal, orientação de escovação, mostro algumas alternativas. Não estou conseguindo, pode fazer dessa forma, ou com esse outro tipo de instrumento, isso, aquilo. Por reiteradas vezes isso não melhora, a gente encerra o tratamento. Porque senão, como a gente acabou de conversar, eu vou agravar uma situação e piorar aquela saúde dental dele. Acaba que o paciente tem problemas de gengivites recorrentes, às vezes até periodontite, né? O paciente já tem repercussão a tecido duro, né? O osso dele já fica comprometido por causa de falta de higiene adequada. Acho que isso acontece também até um caso que a gente conversou, né? Que você falou, eu vou fazer lente, eu vou ficar com mau hálito, isso, aquilo. Se o paciente não tiver a higiene adequada... De toda forma vai piorar a situação. Justamente. É justamente a falta de responsabilidade com o tratamento fora do consultório, que já não é da nossa demanda, né, doutor? É do paciente. Se ele não leva isso com seriedade, vai causar problemas. Ele tem que se engajar no resultado que ele quer, que é um resultado que é de mão dupla, né? Justamente. É o profissional e ele juntos construindo aquele resultado, né? Algo que eu falo muito para os meus pacientes, principalmente em tratamentos longos, que essa linha do tratamento, se ele não levar a sério, a matemática é básica, é 80% paciente e 20% dentista. Para a gente chegar em 100%, precisamos os dois andar alinhados, senão nada vai adiantar. Se o dentista fazer 100% dos 20% deles e o paciente não fizer, nada vai adiantar. E fora que a gente precisa ter as manutenções, né, também. Justo. Então, o tratamento finaliza, mas não é naquele momento que o paciente deixa de visitar o consultório odontológico. Ele precisa ter aquele acompanhamento para que a gente realmente dê continuidade ali na manutenção dando do tratamento. Suporte ao tratamento do paciente. Não é porque ele encerrou um atendimento, né, que ele vai abandonar e nunca mais ele vem ou você volta daqui a 5 anos, não é isso? Precisa ter aquele retorno contínuo para a gente poder avaliar como é isso que tá. Isso na ortodontia já é muito consolidado, né? A gente tem que pensar também que a prótese envolve isso, né? O implante também envolve isso. E os laminados também, as facetas de resina precisam ser polidas, né? De tempos em tempos, né? Tem que ter uma então, tudo demanda, todo e qualquer tratamento odontológico demanda recorrência, no sentido de o paciente voltar pelo menos a cada 1 ano, né? O mínimo. Né? No mínimo, né? Isabela, assim, pensando aqui nessa conjugação da orto com a prótese, né? A gente sabe que muitas vezes, o Yuri colocou agora,
que ele faz atendimento, por exemplo, para pacientes idosos, né? E muitas vezes esse idoso, né, dependendo da idade, um senhor, uma senhora de 70 anos, ele já foi sujeito a alguma extração dentária, né? Sim. Já tem perda. E aí como que a gente conjuga a orto? Pode fazer a prótese antes, pode fazer o implante antes e depois que faz a orto? Qual é a sequência mais adequada? Assim, o ideal é a gente trabalhar em conjunto, né? Fazer um planejamento em conjunto para que a gente consiga ali fazer, estabelecer os espaços que a gente precisa na prótese para a ortodontia alinhar os dentes, deixar os espaços mais definidos para que a gente consiga reabilitar o nosso paciente. Então, por exemplo, seja o paciente que busca ali uma prótese fixa ou que vai buscar implante, a gente precisa com a ortodontia já deixar aquele espaço reservado para que a gente consiga fazer o tratamento reabilitador posteriormente. Ou até ajustar esse espaço, né, doutora? Exatamente. Às vezes esse espaço já existe, mas ele está pequeno para a gente colocar um dente, aí a ortodontia vai deixar o espaço que a gente necessita para poder reabilitar aquele paciente. E balançar. Vamos esclarecer a questão do que é a diferença entre o implante e a prótese fixa para ficar claro para quem está assistindo? Com certeza. Na verdade, prótese, a gente tem várias possibilidades, né, de reabilitar o paciente com uma prótese. A gente tem uma prótese removível, que é aquela prótese que a maior parte das pessoas já conhece, que tem aquela estrutura metálica, né? Então, às vezes, fica um pouco aparente. A gente tem a prótese fixa, que é uma prótese que a gente vai utilizar dentes do próprio paciente para fixar, para cimentar, vai colocar o dentinho ali sobre os dentes de suporte. E temos também o de implante, que é colocar aqueles dentinhos já sobre os parafusos, que são os implantes. Sim. Né? Então, muitos pacientes, às vezes, não têm condições de fazer implante por vários motivos. Ou questão de saúde, ou questão que realmente não querem fazer cirurgia. E a gente consegue fazer uma prótese fixa. Por exemplo, para repor ali 3 dentes, 4 dentes do paciente, onde a gente já tem uma ausência considerável. Então, a gente pode passar por essa avaliação ali, né, avaliar o nosso paciente e indicar se ele pode fazer o uso de uma prótese fixa, se é possível pelo espaço que ele possui de ausência de dente, ou se ele vai ter realmente só o implante ou uma prótese removível ali para ser utilizada. Quando você fala dos pacientes que têm limitações de saúde, entra e os unitários também são trabalhos protéticos. Sim, às vezes também a gente, às vezes não, muitas vezes a gente trabalha com um dente, e transforma todo um sorriso. Com certeza. Sim, um canino que está girado e a pessoa não quer fazer a orto, mas só melhora a anatomia daquele dente, né? A oclusão. Essa é a vontade que eu converso com ela, de assim, a gente trabalhar realmente juntos numa clínica integrada. Com certeza. Faz total diferença, porque assim, lá a gente consegue fazer um planejamento. Eu sento com a Isabela, a gente planeja, eu sento com o Renato, a gente planeja, a gente senta todo mundo junto e planeja o caso de um paciente, porque é aquela história, né? 3 cabeças pensando junto, a gente resolve. Encontra uma solução melhor, né? E também não fica... porque eu converso demais com meus pacientes. Aqui é bom, porque aqui você resolve tudo, porque você não fica indo e voltando e vai lá ver se dá certo e volta. Não, já senta todo mundo, a gente tem total liberdade de conversar. Quantas vezes a gente vai no consultório da Isabela, estamos todos na mesma clínica, vai de mãozinha dada com o paciente, chega lá, Isabela, tem esse caso assim, assado. Ou então, às vezes, a gente planeja só com a documentação do paciente, quando faz o retorno dele, já tem uma solução definitiva para ele. É a vantagem de você ter uma equipe que está integrada nas mais diversas áreas, né? Justamente. E a gente faz muito, né, Yuri? Assim, esse espaço já está disponível, já está bom para a gente fazer a prótese, já está legal. Aí eu falo, não, esse aqui a gente veste mais um pouquinho. Aí, não, agora já está ok, agora já dá para a gente fazer a reabilitação do paciente. Faz mais umas 2 manutenções aí, doutor, que é pra gente abrir um pouquinho mais esse espaço, precisa balancear mais um pouco para ficar estético. Não adianta do jeito que chegar ali já fazer. Não, vamos aqui passar pela ortodontia primeiro, para a gente organizar por conta disso. Vários casos. Seu caso precisa de uma atençãozinha, aí a gente vai, alinha a equipe para a gente finalizar da melhor forma que o paciente precisa. Justamente. Tem até um casozinho que a gente trouxe uma foto, né? Que aí foi um caso que era uma paciente que tinha os dentes conóides, né? Uns dentinhos fininhos. E aí eu já conversei com o Renato, Renato, aqui, porque o Renato tem o olho clínico, né? Na hora que ele bate, cara, aqui vai ter que ter X milímetros,
vai ter que abrir esse espaço para ficar bom, para ficar proporcional e tudo. E aí chegou na medida, Renato, tá bom? Agora tá bom. Agora tá ok, ok. bora que o sorriso vai ficar legal. E foi uma transformação Aí a gente bem passou, grande. como estava falando lá atrás, um clareamento. Sim, E sim, trabalhou só em 2 elementos que simplesmente transformou o sorriso da jovem. Uma menina que ela era muito acanhadinha, até quando ela voltou no retorno final, pra mim, ela já voltou com outro sorriso, outro ar. Porque Você já dá qual a mais- idade dela, Renato? Ela tinha Autoestima, 14, né? 15 anos. É, 14 para 15 anos, A flor da imagina, idade da né? menina, né? E com da apelo, vaidade. com apelo de rede social, que todas Isso. as meninas estão E tudo é se comparando, É né? fato. A gente, após a transformação do Renato, dali para baixo do feed do paciente é só foto com a cara fechada. Sem sorriso. E agora em diante, Mudou o sorriso, dali para cima só Fazem é foto foto sorrindo. o tempo todo. Só é selfie mais de perto, de qualquer ângulo que você pegar, o paciente está sempre sorrindo. É isso mesmo. É algo que a gente pensa que não faz diferença, mas Faz total diferença. só reclama quem nunca fez. exatamente. Só reclama quem Tem um nunca fez. relato de uma paciente que a indicação dela, para ela chegar até mim, foi de outro paciente meu, que ele falou simplesmente, ela trabalha comigo, ela não tem vida social, ela inclusive é professora, ela não interage com ninguém, só Porque vive tem dentro de vergonha. casa, trancada, com os pets dela, não tem vida social, zero. Depois que ela fez o sorriso, ela anda sorrindo, ela se comunica com todo mundo, ela até se cuida, vai para academia e ela quer voltar para fazer a parte inferior. Para você ver o completar impacto sorriso. que foi, Mudou né? A simplesmente mudança do vida sorriso, né? da paciente. O que foi que ela fez, completamente. Renato? Ela tinha também um sorriso com os dentinhos muito curtos, tinha um conoide, que é ele menor ainda, a anatomia totalmente Aquele dente diferente. mais estreitinho, né? Isso. Com a anatomia mais colabada, né? Aí a gente fez um tratamento estético com facetas e aí transformou completamente. A vida da pessoa transformada por algo que muda totalmente. E que é uma solução possível, Sim. né? Eu ouvindo a sua fala, Isabela, a respeito de não indicar o implante para algumas pessoas que foram submetidas por questões de saúde, né? Sim. Perfeito. E uma vez eu conversando com o Yuri a respeito de pacientes oncológicos, né? Aí tem os pacientes que foram irradiados. Tem pacientes Conta que... um pouquinho pra gente, Yuri. Aí entra a sensibilidade, que tem uma frase muito boa de um professor Hirata, né? Acho que a grande maioria dos dentistas conhece, que ele diz, melhor do que saber quando fazer é quando não fazer. Então, às vezes a gente fica muito afoito, porque quer ver a transformação do paciente e tudo, mas tem que levar em conta o histórico médico dele. Foi um caso de uma paciente que a gente até conversou bastante sobre ela. Uma paciente que ela disse que ia a cada 6 meses tomar um cálcio com o oncologista dela, que ela tinha câncer de mama e ela tomava um cálcio. Aí eu achei estranho. Você toma cálcio de 6 meses, geralmente toma suplemento diário, algo do tipo. Quando ela me passou que era o cálcio, ela estava tomando uma medicação que chama bifosfonato. Bisfosfonato, o que ele faz? É como se ele estabilizasse a renovação óssea do paciente. Então, nesse tipo de paciente, às vezes está contraindicado por vários anos qualquer intervenção cirúrgica a nível ósseo. E ela chegou justamente com queixa de implantes que estavam infeccionando, inflamando e tudo, e tentando tratar e nada de conseguir resolver. Já veio de um outro colega, e quando ela me mostrou a medicação que ela está tomando, não, isso não é cálcio. Não é cálcio que você está tomando. Às vezes é ignorância do paciente, né? Mas deu tudo certo. Infelizmente, tivemos que fazer a remoção desses implantes dela, porque fui conversar com o oncologista dela, também tem total liberdade, super gente boa. Yuri, realmente, pelo custo-benefício, o indicado é remover. A gente vai suspender a medicação dela aqui, caso precise fazer algumas terapias com laser, para ela sarar mais rápido. A gente fez as remoções dos implantes, usou membranas de PRF para auxiliar a cicatrização. De um modo geral, tem alguns pacientes que estão contraindicados, é isso que a gente quer explicar, né? Tem alguns pacientes, uma pequeníssima parcela, e principalmente o que tem que avaliar. Contraindicado fazer os implantes dentários. Implantes dentários ou cirurgias dentárias de modo geral. Sim. Alguns pacientes desse tipo. E principalmente vem a morbidade. Às vezes a gente vê um procedimento que vai ser muito invasivo num paciente que já tem uma idade, o paciente já é bem comprometido, já tem uma diabetes, às vezes ele não consegue controlar o nível de glicemia dele, às vezes o paciente é hipertenso,
mesma coisa, não consegue controlar a pressão, às vezes é um procedimento que é muito invasivo, às vezes o paciente vai precisar de um enxerto, algo do tipo, é saber quando não fazer. E aí, quando não fazer implantes, também não tem por que o paciente... Né? Ficar sem o dente. Não tem por que o paciente não ter qualidade de vida. Nós não vamos interromper o sonho do paciente, né? O sonho do paciente é fazer uma prótese, colocar uns dentes, poder voltar a sorrir. Né? Ter uma vida social. Muitos Isso pacientes... tá dentro do conceito de saúde. Exatamente. Perfeito. Muitos pacientes chegam, o Yuri indica que justamente não puderam fazer o implante, que é para fazer a prótese, não é isso? E aí acaba que os pacientes não querem mais aquela prótese removível. A gente consegue fazer uma prótese fixa. Onde o paciente não precisa ficar removendo aquela prótese para higienizar. Ele escova normalmente escova como se fosse... normal. Então não tem aquela limitação nesse sentido, né? E a gente não vai interromper o sonho. O sonho do paciente é voltar a sorrir. Eu tive um paciente agora, recente, lá na clínica, que abriu a porta no primeiro dia que ele ia começar o tratamento dele. Ele abriu a porta e falou assim: é aqui que se realiza sonhos? Que lindo, né? Aí eu abri a porta, é aqui sim. Sou então, sua fada madrinha. Fique à vontade, pode entrar, que hoje nós vamos começar a realizar o seu sonho. E eu fiquei arrepiada na hora que ele falou isso. Eu falei, nossa, então é o sonho de uma pessoa. Deixar de usar muitas vezes uma prótese removível que ele tira e coloca a todo momento, passar agora para usar uma prótese fixa, onde ele não precisa ter essa preocupação se a prótese vai deslocar, se a prótese vai cair. A insegurança, né? A insegurança ao sorrir, né? Então, é isso que a gente trabalha também na reabilitação, na beleza do sorriso, na autoestima do paciente. O mais gratificante pra gente é isso. E assim, Isabela, sem contar de que a prótese tem essa vertente também de também aplicar os laminados, né, de porcelana também, quando indicado. Me digam uma coisa, qual é a diferença entre laminado de porcelana e o de resina? A gente tem algumas diferenças entre a resina e a cerâmica ou porcelana, né? A resina, como o Dr. Renato falou, você vai e constrói ali o sorriso do paciente, você consegue fazer numa sessão, num dia, né? A cerâmica não. A porcelana a gente faz... Primeiro a gente precisa ter um certo desgaste, que é um temido desgaste por alguns pacientes, mas na verdade, dependendo se o caso é muito bem indicado, a gente não tem um desgaste muito grande do dente. O desgaste, ele envolve todo o material do dente ou ele fica mais às expensas de esmalte? Isso, não, é só na primeira camada. Ele é mais superficial? Só mais superficial, que é a nível de esmalte, então realmente. É questão de milímetros, esse desgaste, né? A gente até tem um planejamento... A gente até tem um planejamento digital que a gente consegue planejar assim e saber exatamente qual é a forma final que o dente do paciente vai assumir, né? Então, a gente consegue, com esse formato, já fazer testes no paciente para saber se ele gostou do formato. Se é esse formato que ele quer, exatamente. Se o tamanho, forma, cor, se tudo está de acordo com a expectativa dele. Então, né? Porque... você quer me dizer é que eu posso entregar um trabalho que é customizado, exatamente, individual para cada paciente. Eu quero dente grande, eu quero dente quadrado, eu quero dente mais... O digital facilita muito isso. A gente consegue colocar com que o paciente se visualize antes da gente fazer qualquer tipo de intervenção, né? Antecipando qualquer situação de tempo, de custo, facilitando a vida do paciente, onde ele consegue se visualizar. Não, é isso daqui que eu quero. Exatamente. Então, facilita a vida do paciente, do profissional, para a gente buscar um resultado. Eu quero lançar uma provocação para vocês. E aí, na hora de escolher a cor, gente, me digam qual, é um consenso, né? Qual a estratégia, qual é a abordagem de vocês com o paciente. Porque hoje a gente tem que entender que hoje as redes sociais elas redefiniram o que é bonito, né? E às vezes nem tudo que está lá é o bonito para a gente que tem uma visão mais técnica. A gente tem ciência, enquanto profissionais da área de saúde, dentistas, que uma pessoa com mais idade não pode ter um dente super claro, um dente branco, né? Mas as pessoas têm esse desejo. E aí, como é que a gente trabalha, galera, esse desejo pela cor, né? Eu acho assim, a cor é muito o que o paciente espera mesmo, né? Assim, ele já chega, se ele quer o dente branco, ele já vai chegar desde a primeira consulta e vai dizer pra você que ele quer aquela cor de dente. Mas assim, eu acho que eles confiam muito no profissional, né? Confiam muito na gente. E a gente tem que
falar a nossa opinião também, né? Levar em consideração o paciente, mas também dizer que não vai... hoje a gente busca muito naturalidade, né? Eu acho que a gente já passou muito daquela fase do branco... Muito branco. Aquele bleach extremo, né? Exatamente. Então, hoje, os pacientes já estão vindo um pouco mais convictos da naturalidade. Então, eles já viram muitos amigos, muitas pessoas próximas, assim, da família com esses dentes muito claros e eles não querem mais. Então, já está vindo mais naturalidade. Antigamente, geralmente, você queria o quê? Chocar, né? Hoje, o que é mais procurado pelos nossos pacientes é o quê? É aquela pessoa que lhe olha, vê que você melhorou alguma coisa, mas ele não identifica. Tá diferente, né? Rapaz, tu fez alguma coisa, tá melhor e eu não sei o que foi. Isso. Aí se você ficar à vontade, você diz, não, fiz meu sorriso, cara, fiz meu dente. Entendeu? Isso funciona para cirurgia plástica, para tudo, harmonização, harmonização, né? bastante. Até para sobrancelha hoje, né? Então, muita gente está despigmentando porque existiu há um tempo aí a história da pigmentação. Sim. E tem muita gente pagando laser dermato para poder despigmentar, né, a sobrancelha, né? Uma boa conversa com o paciente, a gente consegue, às vezes, tirar isso da cabeça dele quando ele também vem com um pouquinho direcionado. Eu quero muito branco, mas espera, o que é que você faz? Qual é seu objetivo? Aonde você quer chegar? Como você quer mostrar? Então, buscar posicionar esse paciente na vida dele, às vezes faz com que a gente identifique, mesmo sem ele saber o que ele quer expressar, saber o que ele realmente quer. Às vezes ele não tem consciência do que ele consegue expressar para o desejo dele. Então aí a gente tem que ter um jogo de cintura profissional para identificar. Mas você é o quê? É uma mãe de família, você não quer aparecer tanto, mas você quer melhorar, então a gente tem mais essa abordagem aqui. Você já tem tantos anos aí, então essa é a indicação melhor para você. Quer dizer, você é uma pessoa jovem, tá nas redes sociais, você modelo, quer, né? Modelo, é atriz, quer aparecer, né, um pouco mais, então aí a gente já pode dar uma ousadia um pouquinho maior para esse teu sorriso. Aí a gente encaixa, tem uma indicação melhor para o paciente naquela situaçãozinha. A gente vai com um joguinho de cintura, fala, ó, a gente tem essas possibilidades aqui para você dentro da naturalidade, porque esse branco já está saindo de moda. Confia no pai que o inimigo cai, então a gente consegue resolver da melhor forma, né, de uma maneira mais bonita. O paciente consegue fidelizar e permanecer com aquele sorriso por bem mais tempo do que o que está acontecendo e já vem acontecendo. É a questão dos retrabalhos. O paciente vai, faz, o profissional não consegue identificar qual era a real necessidade e vontade do paciente, né? O desejo dele, faz um trabalho ali no desejo do dentista, do profissional, da forma incorreta, e aí o paciente não retorna lá e vem vai querer corrigir em outro serviço. Era o modismo, né? O modismo hoje está caindo. Não tem mais aquela... muitos retratamentos e que antes realmente buscavam esse branco, muito branco, hoje não se busca mais. E a vantagem também do digital é essa. A gente pode mostrar aí com a maquete... sobrepor isso até justamente, a gente sobrepõe, né, na imagem e consegue dar uma expectativa do paciente. Ó, cara, beleza, você quer o dente dessa cor? Você vai ficar dessa forma. Consegue fazer uma maquete digital para ele. Ó, provavelmente você vai ficar dessa forma aqui. Ficou agradável? Aí faz o custo-benefício com o paciente. Fala para ele, ó. Escute, conversa, justamente. Coloca seu ponto de vista, né? Eu gosto muito, Yuri, quando você colocou essa fala de que, assim, parece que fez alguma coisa, mas eu não sei bem o que é. Que a Isabela falou assim, é naturalidade. Eu acho que isso é muito bom, né? Sim. Você mexeu, mas ninguém está identificando muito bem o que você fez. Mas está melhor, né? Justamente. Está melhor, está mais bonito. Está mais bonito. Está mais bonito. Eu gosto muito disso. Eu acho que isso é o que a gente busca, né? Quando a gente trabalha junto, é basicamente isso. Às vezes a gente tem algo que é chocante, por exemplo, o paciente com agenesia. Tem um caso também que a gente mostrou, né? A genesia é quando o paciente nasce faltando algum dente.
E principalmente quando é um dente Não do desenvolve sorriso, o dente não permanente? desenvolve. Ele teve um defeitinho lá na matriz genética dele, que o correto é nascermos com 32 dentes, ele nasceu com 30 dentes, ele nasceu com 28 dentes, faltam vários dentes ao paciente. Essa não é uma mudança chocante, né? Quando ele não tem um dente, que ele aparece com aquele dente. Mas quando o paciente tem até uma que a gente chama de giroversão, né? Tem um dente girado, isso, aquilo, outro, que a gente consegue melhorar aquele paciente e a gente conversa junto. Olha, não vamos fazer dessa forma. A gente faz assim que fica mais natural possível. E expõe para o paciente. E aí, a gente, de acordo também com o gosto dele, a gente vai e define a melhor estratégia possível para resolver. Mas o fato é esse, os pacientes buscam esse resultado. Eu quero fazer, eu acho que vai ficar legal assim, mas eu não quero que todo mundo veja aquele... Antigamente era aquele negócio. Não, eu quero é branco. Né? Eu quero é branco. Eu estou pagando, eu quero é branco. E hoje em dia já é o contrário. O pessoal já diz, eu não quero que chame tanta atenção. Hoje em dia eu posso dizer que a cada... a cada 40 pacientes, um vem dizendo que quer branco. Sim, Branco. sim. Então isso caiu muito. Que é algo... Que bom, né? A grande maioria bom. que é algo branco, mas que seja natural. Não é algo que seja chamativo. É um dente clareado. É um dente né? clareado. É algo na escala do possível, né? Antigamente era um branco impossível. Impossível. Essa Quase cor azulado, né? cor não existe na escala humana. Eu quero essa. Hoje em dia não, a gente, na escala dos dentes humanos, você pode chegar até essa cor. É isso mesmo. E aí é isso que eles buscam, entendeu? Graças a Deus também a rede social também trouxe muito conhecimento a respeito disso. Sim. Que antigamente o paciente, lógico, é uma decisão em conjunto, mas às vezes o paciente vinha taxativo, olha, eu só quero se for dessa forma e tudo, e a gente ficava naquele jogo de cintura, né, para tentar mostrar para o paciente que aquele sorriso no longo prazo dele, como ele acabou de falar. Hoje, infelizmente, a gente está fazendo o quê? Vários retrabalhos. Trabalhos que o paciente fez há 4, 5 anos atrás, que hoje ele já acha, entre aspas, desatualizado. Diz, cara, eu tô com um sorriso, eles até falam, tô com um sorriso que parece que eu fiz, e fez mesmo, né, em 2010 e aquilo. Tá estranho. E o que faz a diferença é o quê? Casuística. Acredito que vários sorrisos já foram transformados na clínica e a gente tem foto de quase todo mundo. Sim. E a gente pega e expõe uma paleta do paciente gigantesco. Você quer assim, e vai contando a historinha de cada sorriso. Olha, esse paciente aqui, ele tinha um sorriso muito parecido com o seu, eu consegui deixar dessa forma. Me agrada? Acredito que vai ficar a melhor opção para o seu caso. E assim a gente vai decidindo junto, como você falou, né? O tabu da cor, como é que a gente decide, vai mostrando o que a gente já fez, que a gente tem uma casuística muito grande na clínica, e vamos decidindo junto com os pacientes. Gente, para quem fala melhor, eu sou o caso. Justamente. Eu tenho o meu próprio caso. Não parece, o meu dente é natural, né? Mas, quer dizer, o meu trabalho é natural, mas está aqui presente e eu busquei mudar. Eu era insatisfeito com alguns detalhes e busquei transformar. Olha só. Aí, pronto. Como eram dentes mais curtos, né? Era mais curto. Meu sorriso, tamanho dos dentes, naturalmente e matematicamente encaixava perfeitamente no meu sorriso. Só que eu em si era incomodado com o tamanho do que ele aparentava perante o meu lábio. Que aí eu tinha que me esforçar muito, que eu também já cheguei a fazer até bichectomia para poder diminuir a bochecha, que eu não era satisfeito com isso daí. Então uma busca, uma construção maior, bem maior do que só falar assim, é dente, é só isso daqui que vai resolver. Não, é um trabalho de um conhecimento mais amplo. Então eu, sabendo como paciente, eu tenho que melhorar isso, até porque se eu sorrir mais, a minha bochecha vai aparecer. Eu não gostava. Aí assim ficou melhor, né? E aí eu coloquei um pouquinho, aumentei o meu sorriso ainda no limite e com naturalidade. E fiquei super satisfeito. Que eu até esqueço, agora eu tenho um dente, eu posso sorrir. Né? Que legal, ficou muito bacana mesmo, viu? Parabéns, Renato, pela decisão e por fazer no próprio dente, né? Eu mesmo fiz nos meus próprios dentes. Que massa. É bom. É assim, uma outra coisa que a gente falou muito aqui de dente, de prótese, de implante. Vamos falar agora de gengiva, né? Contorno gengival também é muito decisivo, né? Na estética. Bastante. Perfeito. Quais são, assim, os problemas mais comuns que vocês veem de contorno da gengiva, Yuri?
Justamente, ó. Esse paciente aí foi um paciente que, na figura superior, foi assim que finalizou o tratamento ortodôntico dele, e a figura inferior é o pós-operatório imediato de uma gengivoplastia. Quando indicar esse tipo de tratamento? Pela imagem, não precisa ser dentista. Tá óbvio que o paciente tem um excesso gengival na parte superior. E como que a gente resolve isso? A intervenção cirúrgica, mas é algo bem pontual, pequeno. Pós-operatório é super tranquilo. O transoperatório, durante o procedimento, também é super sossegado, procedimento rápido e de resultado estético imediato. E de grande maioria das vezes trabalha só em tecido mole, né? Só No gengiva, caso desse paciente, a gente precisou de uma pequena intervençãozinha óssea, mas também foi coisa pouca. Para quem não Mas entende, nessa questão do osso, quando a gente faz esse trabalho de remoção óssea, é algo mínimo que esse aquele osso no trabalho local... mínimo que o Yuri estava colocando, é mínimo, mas que traz um total resultado de diferença. Justamente. extrema Essa diferença. senão a gente né? pode ter- Demais. Eu gosto de dizer para o meu paciente que aonde ele tem osso aí nessa região é praticamente da grossura de uma unha. E a gente remove como se fosse cortando essa unha. Algo muito pontual que a gente precisa ter o respeito da gengiva, osso e dente. Né? Porque senão- Essa escala. E a gente Justamente. vê a diferença, né, de um sorriso infantilizado para um sorriso já que dá Adulto, muito né? adulto, que dá muito mais confiança para o paciente, né, quando vai se relacionar na profissão da pessoa mesmo. Então, olha a diferença. Justamente. E Um aí sorriso era infantil. era um paciente que estava naquela transição, né, entre adolescente e adulto. Quando a gente terminou o tratamento dele, ele é um rapaz também muito alto. Então, pessoas altas têm necessidade de um sorriso também mais alongado, Sim. porque fica mais proporcional com a face dele. Assim que terminou o tratamento, era algo que ele dizia, e no caso dele, o principal foi a higiene. Porque vocês imaginam, um paciente que tem um tecido gengival cobrindo toda essa face dentária, fica muito difícil para o paciente ter uma higiene correta. Ele não consegue higienizar corretamente porque aquela gengiva está cobrindo quase que a face dentária como um Sim. todo. Após esse tipo de procedimento, permite melhor higiene e, principalmente, né, às vezes a gente tem que fazer algumas intervenções dessas para adaptar uma prótese, uma Exatamente. coroa, uma gengivoplastia guiada, algo do tipo. Por quê? Porque quando vai fazer o planejamento daquele paciente, isso aconteceu da doutora Isabela, ó, o seu tamanho dentário está incondizente com a sua face. Então, o que a gente tem que fazer? Remover um pouco de gengiva para a gente poder botar uns dentes maiores. Exatamente. E tudo isso a gente consegue resolver melhor ainda com o digital. Planejamento digital. A gente faz o planejamento digital como? Faz um escaneamento prévio do paciente. Lá é como se... Eu brinco demais, mas é basicamente isso. É como se fosse um AutoCAD do sorriso. Sim. A gente faz Mas é isso como mesmo. se fosse uma maquete de um prédio, algo do tipo, Isso. no sorriso do Do paciente e dá uma expectativa. Ó, digitalmente, eu consigo mostrar para o paciente o antes e depois, antes dele ter feito a cirurgia. Dizer, ó, você vai ficar com o sorriso dessa forma e mostrar o porquê, porque às vezes ele, infelizmente, não consegue visualizar algo que a gente já tem como claro. Sim. A gente pega o paciente chega com a queixa de mudar a cor com a doutora Isabela ou com o Renato. A gente pega e fala, mas seu dente está muito curto. Vou te mostrar aqui. Não, mas eu não vim fazer isso. Não, mas o resultado estético você Pra vai gente ficar poder ter melhor o para fazer dessa resultado forma. que você E às deseja. vezes para ela trabalhar. Sim. Porque às vezes a doutora não tem espaço, não tem dente suficiente para que ela consiga adaptar uma prótese, algo do tipo. O paciente precisa submeter esse tipo de procedimento previamente, para depois sim a gente conseguir o resultado estético procurado. Que E você- não é porque você muito, tava- né, Yuri, que precisa. Na verdade, é o escaneamento ali, paciente, e ter uma foto do paciente. Então, a gente precisa disso para poder fazer um planejamento adequado. É muito importante para finalizar com a harmonização do sorriso como um todo, né? Com certeza. Nada adianta a gente, como o Yuri estava falando, de um paciente alto, com os dentinhos curtinhos, não condiz com a seriedade que uma pessoa dessa há Agora de tinha um passar. paciente meu, ele tinha 1,97, 130 quilos, cara gigantesco, tanto era alto quanto era gordo. E ele dizia, doutor, o que eu tenho mais problema é que minha boca parece a boca de uma garrafa. Ele disse que tinha a boca muito pequena, os dentes muito miudinhos. Ele disse, cara, realmente Não é é um cara só gigantesco percepção. e Com a boca pequena. com a né? boca o dente. pequena, bora lá. E aí foi assim que a gente trabalhou com ele. Foi justamente posicionando os dentes dele, de modo que no futuro ele já fosse para a reabilitação com facetas. Porque ele disse, ó, cara, do tamanho que você tem os dentes hoje, vai ficar incompatível com o seu tamanho físico. Então vamos planejar dessa forma. Então assim que a gente fez.
Antes de mesmo colar o aparelho dele, já foi essa proposta. E ele já sabia disso desde o início. E o paciente fica muito mais engajado do que com a imagem. É muito mais claro a gente conseguir mostrar o que a gente está querendo explicar para o paciente, que fica algo muito imaginativo, né? Sim. A gente já sabe como sim. quer chegar e o paciente... Mas vai ficar grande? Vai ficar muito estranho? Vai ficar assim? Vai ficar Aí o assado? planejamento Faz o planejamento digital. Facilitou a vida Escaneamento de vocês, é algo que não No é sentido de invasivo. Vocês mostraram, é uma previsibilidade que a gente dá Com certeza. né, Justamente. para o paciente. Um exame muito tranquilo, como se fosse só uma câmerazinha intraoral, faz todo o escaneamento do paciente, reproduz o sorriso dele Tem no como computador. fazer também um planejamento digital para a gengivoplastia, para a plástica gengival? É sim. imprescindível. recomendado? É imprescindível. É um exame que a gente tem que fazer. São 2 exames, basicamente. Uma tomografia prévia, para a gente notar se aquele probleminha dele de excesso gengival vai ser resolvido, como o Dr. Renato interviu, né? Falou. Só Se em vai tecido precisar só mole? em tecido mole, se é só uma intervenção só em gengiva, ou se a gente também vai precisar remover uma pequena faixa óssea. Mas quando a gente fala em remover osso, é algo em torno de 1 milímetro. Sim, Meio é muito milímetro é pouco, né? muito pouco, Só muito que pouco mesmo. É uma pequena o intervenção. detalhe que faz total Perfeito. É o diferença. capricho. E esse que- recontorno também, onde tem um torus, aquele calinho, né, Justamente, na boca, né? se não fica aquela irregularidade, como ele bem falou, né? Como a gente vai tirar um pedacinho da unha, fica aquele cantinho arranhando e tudo. É como se a gente fosse, é como você falou, né? É Quem um tem refinamento. é o capricho, entendeu? É o que faz a diferença no final do tratamento. É você ter aquele capricho com o paciente e fazer o melhor. Às vezes você vê, cara, mas vai ficar perfeito se eu fizer isso. Faz a intervençãozinha, é O minúsculo. que você quer dizer, o que vocês quiseram dizer aqui o paciente entrou para fazer um clareamento. O dente era curto e você encaminhou para ele aumentar o dente e depois Exato. voltar e fazer o clareamento. Justamente. É isso, Justamente. né? Foi isso que a A gente gente falou fazer conversou. o laminado. Foi o ponto que a gente conversou logo atrás, né? A vantagem de ter uma clínica integrada é essa. A gente bate o olho numa situação clínica, consegue resolver sabendo que tem um suporte de especialista na clínica para poder fazer o que a gente propõe. Sim. Porque se é algo que não é da minha especialidade, é algo que a Isabela ou o Renato vai resolver tranquilamente. E a gente já encaminha, Em conversa todo conjunto, mundo junto consegue. e trata E em esse conjunto. paciente que você mostrou agora há pouco é um paciente que veio da orto, então estava uma coisa mais confusa, né? Justamente. Ele tinha um Esse problema que a excesso gente- de gengiva ainda tinha um Tem um problema que a gente chama mapeamento. que era o contrário. Ele tinha diastema generalizado, que é esse paciente que não entende. Ele tinha os dentes todos separados. Aí você imagina que entre um dente e outro que tem separado, tem tecido, tem uma gengiva ali. Quando a gente fecha aquele espaço, aquela gengiva ou ela retrai ou ela faz o que aconteceu no caso dele. Ela hiperplasia, ela incha para cima do dente. Então, quando eu fechei todos os espaços pacientes, ficou nítido. E aí foi conversado, como ele era um paciente ainda de menor, né? Também expliquei pro pai dele. O pai dele também, na hora que olhou, realmente precisa. A diferença do planejamento e termos casos prévios, né? A gente, olha, tá vendo? É assim, ele vai ficar dessa forma. Não teve nem conversa, só perguntou o dia. Porque ele viu o ganho estético que o filho dele ia ter. Foi imediato. Sim. É o que faz a diferença, é você encontrar o serviço dessa forma que você consegue, né, organizar e alinhar toda a estrutura que Todo o você fluxo. pode oferecer Todo o fluxo. para o paciente, né? Juntos a gente consegue oferecer um melhor tratamento do que separados, né? Com certeza. Só para a gente poder finalizar essa questão da integração através de uma prática odontológica multidisciplinar, eu queria ver com vocês o seguinte: é possível, por exemplo, o paciente entrar na clínica para fazer, ele precisa fazer ortodontia, ele precisa fazer clareamento e ele tem, por exemplo, a genesia, ele precisa fazer implante ou uma prótese fixa. Isso é feito com uma só entrega? Existe um planejamento? Como é que vocês executam no planejamento de vocês quando vocês se reúnem enquanto equipe? É feito por etapa? É feito de uma só vez? Até para que a pessoa também se organize do ponto de vista da sua logística de tempo e da sua logística financeira. Como é que vocês mapeiam esse particular assim, para o paciente, no sentido de planejar? Certo. A gente parte do início do planejamento, né? Assim, o planejamento inicial, a gente se reúne e avalia qual que é o plano inicial, por onde o paciente deve começar.
E aí a gente começa primeiro a ortodontia, então eu preciso adequar com a ortodontia para depois vir a prótese. Ou eu preciso fazer primeiro a ortodontia, depois faço ali o clareamento para depois chegar no resultado final, que é a prótese. Isso a gente define no início, né, Yuri, Renato? A gente define ali no início do tratamento, né, faz um planejamento e um cronograma, e por etapas, né, por etapas. A gente vai ter primeiro essa etapa e depois fala para o paciente, depois dessa primeira etapa, vamos para uma segunda etapa que vai ter esses procedimentos envolvidos. Então, é assim que a gente executa os nossos planejamentos quando a gente tem essa odontologia integrada, que hoje é o que a gente encontra para a maior parte dos pacientes. A gente conversa junto, né, expõe o caso entre nós, definindo o plano de tratamento, vamos explicar para o paciente as etapas do tratamento. Ó. E não é receita de bolo. Exatamente. Às vezes o paciente fica, primeiro eu boto aparelho, ou primeiro eu faço implante, ou primeiro eu arranco esse dente, ou primeiro faz isso, aquilo, outro. Não é receita de bolo. Inclusive, geralmente a gente começa por onde? Geralmente pela ortodontia. Mas tem pacientes que é o contrário. A gente começa, como foi um paciente que a gente já iniciou está fazendo agora. A gente começou pela toda a reabilitação dela superior, a paciente já está com um sorriso modificado. E os dentes inferiores dela são um pouquinho girados e separados. Então, qual foi a proposta para ela? Ó, primeiro a gente já resolve, em cima seus dentes já estão bem alinhados, já é possível a gente iniciar com a reabilitação. A doutora Isabela fez toda a parte de prótese, as facetas, coroa, tudo bonitinho. E a gente interviu agora na parte inferior com o aparelho. Então, ela está tocando os dois tratamentos simultaneamente. E é o melhor dos dois mundos, porque ela já está com o sorriso renovado. E a parte inferior vai paulatinamente ficando... vai alinhar para depois a doutora Isabela intervir novamente na parte inferior. Exatamente. Gente, chegamos ao final desse bate-papo incrível. Muito obrigada a cada um de vocês por virem aqui e contribuir de uma forma tão amistosa, tão acessível para quem está nos assistindo. Se você ficou interessado em ter mais informações a respeito do que a Clínica Fabíola Serra pode fazer pelo seu sorriso, em termos de transformação, para trazer essa autoconfiança, essa autoestima, segue a gente nas redes sociais. A gente tem muito conteúdo bacana. Clínica Fabíola Serra, @Clínica Fabíola Serra. E tem também o nosso site, www.clinicafabiolaserra.com.br. Um grande abraço, um beijo e até o próximo episódio.